Vamos aprofundar um pouco nisso? E as outras realidades, né? E as realidades, sei lá, existenciais, e as realidades profissionais, e as realidades familiares, e as realidades sobre o outro mesmo, né? Sobre as pessoas que estão na nossa frente o tempo todo. Elas estão dando sinais o tempo todo, específicos, né? Elas têm uma vida em concreto e talvez você não consiga reconhecer uma série de valores ou, ao contrário, né? Uma série de problemas que aquela pessoa ela está te mostrando, Então, para que isso seja possível, né? Para que seja possível a gente treinar o nosso olho, no fundo, algumas coisas são importantes, perfeito? Primeiro, é importante a gente saber como algumas pessoas que sabem contar histórias contam suas histórias. Tá? Isso é super importante. Como é que as pessoas sabem contar histórias, contam suas histórias? O que elas conseguem, como é que elas fazem para... Primeiro não é como elas fazem, é o que acontece quando uma pessoa tem um certo olho treinado e os fatos eles não têm só uma primeira camada de significado. Os fatos eles não significam só aquilo que seria o mais óbvio, que todos os olhos enxergam. O que acontece, o que está no primeiro degrau da profundidade, no segundo degrau da profundidade, no terceiro degrau da profundidade, até a gente conseguir chegar em profundidades abissais da realidade. Eu gostaria muito que vocês fossem conseguindo conquistar isso ao longo desse ano, perfeito? Tanto para o bem quanto para o mal, no seguinte sentido, que para o mal é isso, olha, às vezes o sujeito que está, a situação que está presente na sua frente, o sujeito que está presente na sua frente não é bom, né? É uma pessoa terrível, é um verdadeiro traste que vai enfiar a tua vida no buraco mais absoluto. E às vezes ele está te mostrando isso tudo. Às vezes está claro para você que a coisa está ali, você simplesmente não consegue ver, não consegue enxergar. Tá? Lembra que aqui nessa semana a gente está falando, sobre a parte material, sobre a nossa parte material. A gente está falando sobre a parte espiritual, não, a gente está falando sobre o cérebro, né? A gente está falando sobre o cérebro e é importante a gente conseguir entender que no nosso cérebro há estruturas que são a fonte, são a causa material do comportamento. Perfeito? Olha, existe uma parte no cérebro que é uma parte que ela é responsável, atenção, é uma parte que ela é responsável pela ética, pela moral, é responsável pela atenção também, perfeito? Ela é responsável até por calibrar a pressão arterial e a pulsação cardíaca em função do que a gente chama de medo. Perfeito? Então, existe uma parte do nosso cérebro que ela é responsável por um movimento muito interessante do ser humano, que é esse conjunto de atenção, medo, moral e ética. Né? Quer dizer, ou seja, se eu não presto atenção ou se eu tenho muito medo, a vida ética ou a vida moral, ela vai se tornar muito dificultosa. Por quê? Porque eu simplesmente não consigo registrar na minha cabeça, eu não consigo enxergar as situações nas quais seria importante eu ter um comportamento ético ou um comportamento moral. Atenção, às vezes você nem nota que você não teve um comportamento ético e moral numa situação que, olha, se a gente está na superfície se a gente está falando só da superfície, olha, se está falando só da superfície daquele ato, talvez não caiba mesmo uma ação ética ou uma ação moral. Mas se a gente está preparado para enxergar que certas ocasiões, por exemplo, quando a minha esposa ou quando o meu marido está um pouco mais mal-humorado, quando o meu filho faz uma pirraça, quando o meu colega de trabalho está fazendo corpo mole, sei lá, estou falando de coisas negativas, né? Existe uma primeira reação, existe uma primeira reação possível, que é a reação irrefletida, que é a reação antiética, que é a reação imoral, que é você pagar com a mesma moeda, né? Você vai pagar com a mesma moeda. Se o sujeito é um babaca, babaca serei. Se o sujeito é desatento serei. Se o sujeito é pirracento serei. Então, existe uma primeira possibilidade, que é a possibilidade da gente mimetizar o ato que chega pra gente. Então, óbvio, vamos lá. Uma pessoa fala com a gente de modo grosseiro. A nossa primeira reação é a reação de mimetizar. Ou seja, se ele é grosso, eu vou ser grosso. Se o meu filho ele está irritado, eu falo irritado. Se o meu marido está desatento, eu fico desatento. Se o meu entendeu ou não? Né? Então, se uma pessoa faz uma piada e ri, eu vou rir também. Agora, pode ser uma piada imoral, pode ser uma piada antiética, pode ser uma piada que seja contra os meus valores. O teu filho tem uma criança, ele tem direito de ficar irritado porque ele é imaturo. Você vai responder com a mesma irritação. Ora, o teu marido às vezes está desatento, mas tudo que você quer é um casamento feliz, então você também vai ser desatenta. O teu colega de trabalho, entende ou não? Então, a primeira reação, existe uma reação que está a primeira camada que se oferece para a gente, é a mimetização. A gente imita o que o outro faz.
Se o sujeito, ele já expliquei, né? Mas você entendeu. O sujeito age de um jeito, a gente tem a tendência a copiar o modo como o sujeito age. É evidente que uma vida vivida assim é uma vida irrefletida, né? É uma vida que vai tendo pouco significado. É o equivalente a você olhar para um quadrado de terra por baixo de uma grama e ver somente uma formiga. No entanto, há tantas formigas ali, há tantos insetos ali que você podia ver, só na superfície. Se você aprofunda, então, cara, você vai descobrir uma multidão de vida que você simplesmente não conhecia. O teu olho não era capaz de ver.